Olá, está no ar mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. A partir de agora, a gente comenta os temas que mexem com a nossa sociedade com quem entende do assunto. No programa de hoje, vamos falar sobre combate ao racismo, como esse crime ainda tem assolado a nossa sociedade, mesmo no século XXI e agora em 2020, com tantos casos de racismo vindo à tona. Para debater isso, a gente recebe a psicóloga e ativista Rafaela Maia. Rafaela Maia, seja bem-vinda ao Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é o combate ao racismo. Eu gostaria de começar perguntando para você como é que em 2020 a gente ainda vê tantas coisas relacionadas a casos de racismo, né? Um crime tão grave, entre outros, né? Aqui na nossa sociedade, no mundo inteiro. Por que que em 2020 uma sociedade tão avançada ainda comete esse erro tão grave que é o racismo? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Rafaela, sou psicóloga clínica, sou uma psicóloga antirracista, também trabalho na área da sexologia e da sexualidade humana e venho estudando o racismo há algum tempo. E acredito que o racismo ainda vai, mesmo numa sociedade, em pleno século XXI, ainda vivemos numa sociedade totalmente desigual, preconceituosa, machista, homofóbica e racista. O racismo ele é uma ideologia política estrutural, e aí ela se perpetua através do tempo, através da política, da economia, do saber científico, por ser um problema estrutural, é por isso que a gente vê ainda hoje esses casos de racismo acontecendo, o que aconteceu no início da pandemia, o caso do George Floyd nos Estados Unidos, do menino Miguel, e do menino João Pedro, vivemos dentro de uma lógica política de um genocídio da população preta. O Estado autoriza e, ao mesmo tempo, legitima o aniquilamento de jovens negros, jovens meninos e meninas, mas com esse recorte de gênero, os jovens negros são os que mais morrem, que são os que são mais mortos pela polícia, pela força policial. Então, o racismo, enquanto ideologia política, ela estrutura a nossa sociedade. Os efeitos da colonização aqui no Brasil, eles ainda perduram, mesmo através do tempo. Uhum. É verdade, a gente vê muitos casos de pessoas pretas, de jovens assassinados pela polícia, ou então somente pela cor, né? A gente vê que há uma desigualdade grande no tratamento às pessoas de cor, né? A gente vê, por exemplo, inúmeros exemplos de tratamento de pessoas brancas, e aí a gente pode até se fazer aquela pergunta, mas será que uma pessoa preta seria tratada dessa forma? Né? Quantas vezes as pessoas entram numa loja e aí ganham segurança particular, né? Que fica seguindo ela durante a loja, fica observando, né, o que ela está fazendo. Isso é muito grave, né? Sim. E que, assim, é interessante, você trazer esse ponto de vista de segurança particular, que para nós não é uma segurança. Nós não, enquanto população negra, nós não nos vemos seguros com esse policiamento, com esses seguranças de loja, porque a qualquer momento a gente está ali como um outro, um impostor, um estranho dentro daquele ambiente ali, como se ele só pudesse ser frequentado por pessoas brancas, ou pessoas que tenham uma outra tonalidade de pele, Então, assim, isso também é muito adoecedor psicologicamente, fisicamente, o quanto esses gatilhos de violência policial, de insegurança, repercutem na saúde da população negra.
né? Você ir a um ambiente, ir a um mercado, ir a um banco e ser a todo tempo questionado por aquelas pessoas, né? Pelo sentido de não poder estar transitando naquele espaço, não poder estar por ali, não poder estar consumindo, porque o racismo estrutural ele também faz isso conosco. O racismo ele também está dentro de uma economia que nega o direito de mulheres negras e de homens negros estarem ascendendo socialmente dentro de empresas, dentro de alguns espaços, até mesmo do próprio jornalismo, da psicologia. Né? O racismo ele está dentro de todos esses campos do saber. E quando a gente olha, tem esse olhar, faz essa visão de raça, de gênero e de classe, a gente pode visualizar essas discrepâncias. É verdade. A gente precisa, na verdade, a sociedade como um todo precisa passar a observar isso com mais minuciosidade, porque eu sou filho de pessoa preta, mas a minha tonalidade não é preta, né? Sim. Então eu não me sinto perseguido quando eu vou nos locais. Mas se a gente parar para olhar, as pessoas passam por isso diariamente, né? E sofrem bastante. Talvez por ser homossexual eu saiba como é me sentir perseguido desse ponto de vista. Sim. Mas do ponto de vista da cor, eu acho que pesa muito. Sim, são esses recortes, né? Como eu te disse, esse de raça, gênero e classe. Então, imagine você, né? Um homem gay ou uma mulher, né? Lésbica ou uma pessoa trans, né? Que vai transitar dentro desse quesito raça, né? Que tem a sua tonalidade de pele, que tem mais melanina, né? Vamos dizer assim. Então, imagine o preconceito, a gama de preconceito que aquela pessoa não vai sofrer. Uma vez pela raça, pela cor da sua pele, que vai chegar em primeiro lugar e já vai estar ali desmerecendo nesse lugar de humanidade, que é o que o racismo faz. Ele tira a potencialidade, o ser humano, a essência do ser humano, do sujeito negro. E ele destitui também a sexualidade, né? Dentro desse campo do gênero, da orientação sexual, o racismo ele também vai estar presente. É verdade. A gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente se constituiu enquanto um mito da democracia racial. Né? No período pós-abolicionista, se instaurou a ideologia do mito da democracia racial. E isso faz com que a população, como um todo, entenda que não existe o racismo, ou diga eu não sou racista. Porque dentro desse mito, né, do processo de miscigenação, onde mulheres negras elas foram estupradas pelos seus senhores de engenho brancos, com o intuito de embranquecer a raça, de embranquecer a sociedade. Chegou-se num momento no Brasil onde as pessoas negras estavam no maior contingente, onde essa população branca estava, e teve uma política, né, ideológica de embranquecer essa sociedade. Então, quando as pessoas falam da miscigenação, somos todos iguais, né, somos mestiços ou somos morenos, a gente não pode esquecer que essa mestiçagem, esse mito, né, ele se constitui, ele se estabeleceu e se estabelece em cima de uma cultura do estupro, de uma violência Exato. contra o corpo da mulher negra. A gente escuta muito assim, no dia da consciência negra, né? Não tem a consciência negra, não precisa ter um dia de consciência negra. Somos todos humanos. Para quem? Se a primeira coisa que o racismo faz é nos destituir desse lugar de humanidade. Que muito acontece é dizer que, enquanto mulheres ou homens negros, somos muito fortes. E o quanto isso também é violento e perigoso, porque você destitui daquele sujeito a capacidade que ele tem, emocional, afetiva, de se afetar dentro das suas relações sociais. Ou que são até mais sexualmente atrativos, né? Sim, é uma questão também dentro da sexualidade, como o racismo opera até nesse lugar, né? E aí as pessoas fazem assim, mas você vê racismo em tudo. Mas, de fato, eu vejo racismo em tudo porque eu entendo o que é o racismo.
Eu entendo a força que ele tem a entrar dentro da subjetividade do sujeito negro, seja ele um homem ou uma mulher. E até nesse campo mais íntimo, mais interno, ele vai estar presente, que é nesse campo da sexualidade, é nesse campo de estar com o outro, no campo de se constituir enquanto sujeito, enquanto indivíduo. A lógica racista, ela vai estar operando também nesse processo de identificar-se enquanto sujeito negro. Uhum. É verdade. Você falou sobre essa frase comum utilizada no Dia da Consciência Negra. Ah, não precisamos de um Dia da Consciência Negra, né? A gente somos todos humanos. Nos casos mais recentes envolvendo o George Floyd, quando a gente teve a hashtag Vidas Negras Importam, né? E aí eu vi muita gente falando assim, todas as vidas importam, né? Por que colocar só uma hashtag das vidas negras, sendo que todas as vidas importam, as vidas policiais importam, né? Sim, elas importam, né? Mas existe um conceito por trás sobre a gente destacar que a vida do negro importa também. Sim. Existe aqui no Brasil, eu vou falar mais propriamente daqui, mas serve para outros lugares, porque o efeito do período escravocrata, da colonização, no mundo todo, ele teve efeitos diferentes, né, em cada país, em cada continente. Falando daqui do Brasil, existe muito forte a deslegitimização dessas manifestações, dessas vozes, né? E aí a gente coloca o Vidas Negras Importam, e aí vem a branquitude dentro de uma lógica de dizer vidas importam, todas as vidas importam, mas como? Né? É uma atitude de silenciamento constante que opera dentro da nossa sociedade. Né? No começo, quando se começaram depois a repercutir aqui no Brasil as manifestações sociais, os movimentos, né, de manifestações e de resistência após a morte de George Floyd, tivemos uma onda antifascista. E o quanto ali algumas pessoas de um movimento negro também questionaram essa onda antifascista. Não é que a gente não possa ser antifascista, podemos sim, mas como isso também passa por um silenciamento do movimento antirracista. Né? A gente coloca sempre em segundo plano a pauta racial. A agenda das questões raciais, ela nunca é prioritária, ela nunca é tida como ponto de partida. Ela é vista como uma consequência. A gente deixa para depois, primeiro a gente resolve uma coisa e depois vê isso aqui é consequência. Mas já é um mecanismo político, ideológico, estrutural, institucional, né, que vai operar para fazer com que as lutas continuem sendo invisibilizadas, as lutas continuem sendo silenciadas. E aí a gente precisa de uma crítica, de um olhar crítico sobre como tudo isso chega para a gente enquanto sociedade civil, enquanto isso se opera dentro da política, a força né, que ainda existe da branquitude em geral e silenciar as nossas vozes. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas volta já, não sai daí. É verdade. Hoje mesmo eu lia uma publicação sobre o aniversário da atriz americana Viola Davis. Ela que tem um histórico aí de lutas antirracistas, né? A mãe militou muito nesse sentido e ela continua. E aí ela disse uma frase interessante sobre as oportunidades, né? O que separa o negro de ganhar um Oscar, de ganhar um Emmy, ou de ganhar um Tony, um Globo de ouro, né? É a oportunidade, né, Rafaela? Então, o que falta? Porque a gente vê que falta negros nos espaços da política, a gente vê que falta negros tomando os principais espaços, né? Ele fica sempre, como você falou, em um segundo plano, né? Na questão por exemplo, até das cotas, né? Veja como isso é importante, né? Então, muita gente deslegitima as cotas
Mas é uma oportunidade que todos têm que ter, independente da cor, mas veja o quanto isso é importante, né? As cotas, você falou das cotas, e as cotas entram como uma política de reparação, né, para a população negra conseguir adentrar esses espaços acadêmicos. Que aí também já tem uma outra questão, muitos até conseguem entrar, mas não se pensa como é que vão ficar aqueles estudantes ali, permanecer ali, o custo de ida, de permanência, de adentrar certos cursos, os gastos que se tem também para se manter naquele local, né? Dentro dos espaços da política, nós não temos muitas representações, temos poucas figuras representativas, temos mulheres negras, homens negros, mas se você olha a maioria, são homens cis, brancos, né? Que aí opera também dentro dessa lógica machista, né? Que aí também está dentro da lógica que vai operar o racismo, mas o quanto alguns espaços são negados para o povo preto estar, né? Pela própria deslegitimização dessa potência, desse poder de estar ali, né? O subalterno, ele não pode falar, ele não pode criar leis. Quem cria leis é o homem branco. O homem negro, ele cala, segue sua vida, não reivindica. Dentro do que a branquitude pensa, né? Dentro do que a branquitude ela alimenta e quer perpetuar. Então, existe uma luta também para a gente ter mais representatividades nos espaços. Nas novelas, por exemplo, as mulheres não estarem retratadas, as mulheres negras não estarem retratadas enquanto empregadas apenas, enquanto babás. Né? A gente poder ver mulheres negras em um outro espaço, em um outro local, estarem dentro de uma sala de aula sendo professoras. E aí, dentro dessa instituição aí também existe o racismo institucional. Como é que vai ser o tratamento com essa professora negra e com as outras professoras que são brancas? Dentro da política, a gente tem um caso muito forte, que é o de Marielle. Até hoje, a gente não sabe quem mandou matar Marielle. Imagine se fosse uma mulher branca. Se fosse um homem branco, alvejado, aniquilado pela polícia, enfim, por quem lá, né, que a matou. Né? Essas pessoas elas já teriam sido culpabilizadas, denunciadas, já estariam presas. No caso mais recente do menino Miguel, a grande questão que teve ali é que a Sari ela não foi presa de imediato. Ela não foi culpabilizada de imediato. Se fosse a Mirtes que tivesse nesse lugar, a Mirtes estaria presa. A Mirtes não teria o dinheiro que a Sari teve para sair ilesa, né, daquela situação. Então, o racismo opera ali também. Ela colocar uma criança, né, dentro de um elevador sem o menor cuidado, sem a menor preocupação, é pensar, será que se fosse os filhos dela, ela deixaria os filhos dela daquele jeito? Ela deixaria aquela criança à própria sorte, num espaço estranho, num espaço diferente do seu? Né? Então, assim, é importante sempre estar com essa lupa, olhando para esses lugares. Dentro de alguns espaços, você percebeu os olhares diferentes. Mas por que ele é diferente? Né? Porque você está sempre nesse lugar de ser notado, de ser visto pelas pessoas. O que é que esse olhar está querendo dizer? É sempre um olhar de julgamento, de reprovação. É verdade. Falas importantes, viu? Muito importantes nesse programa hoje. Rafaela, para as pessoas que estão assistindo a gente e até não entendem muito sobre o racismo estrutural e repercutem nas suas falas diárias, falas racistas, né? A gente tem um exemplo muito claro. Algumas lojas deixaram de tratar aquela mesa que fica ao lado da cama como um criado mudo, já que esse é um termo racista da época colonial e tal, onde o criado tinha que ficar ao lado
da pessoa branca e tal. Você pode explicar isso um pouco melhor para a gente, mas quais são esses termos? O que são esses termos que todo mundo fala, que até não percebe que são termos racistas e que podem ser mudados? Sim. Eu não sei se em Caruaru se fala muito, né? Mas, assim, é aquilo, eu não sou tu és nega. Também é um dito que, né, a gente vai reproduzindo, e por que você não é asnega? E asnega quer dizer o quê? Quem é essa asnega? Né? Dentro dessas frases, desses ditos populares, o que é que tem ali também que a gente já determina que esse criado ele tem que ser mudo, ele não pode falar. E aí a gente já remete ao período de escravidão, que o criado era o escravo e ele precisava ser silenciado, ele não poderia falar, porque se ele falasse, ele ia sofrer, né, as consequências do ato de falar. A gente tem também o esclarecimento, termo esclarecimento, porque eu vou esclarecer, né? No sentido de que parece que para tudo ficar mais informado, para tudo ficar bem dito, nítido, a gente precisa esclarecer. E aí remete sempre a essa questão do bom, né? É o branco, do que é bem dito, é esse padrão branco. E do que está denegrido, do que está escuro, o tempo está feio, o tempo tá preto, vai fechar, ou senão a coisa está preta, a coisa está ruim. Né? Deixar as coisas às claras, né? Às claras, isso. Né? Como se esse lado negro, esse lado preto, ele merecesse ser desvalorizado, né? Fosse um lugar do negativo. A gente opera muito dentro de uma lógica dicotômica das coisas, é bom, é ruim, né? É sempre essas oposições, e nessas oposições a gente perpetua desigualdades, perpetua preconceitos e discriminações. A gente tem ditos populares extremamente racistas, e aí eu acho que está dentro de uma luta antirracista também você ir aos poucos, né? Quando você percebe alguém falando, ou você percebe na sua fala, se conscientizar e fazer a sua crítica. Por quê? Né? Eu preciso esclarecer, ou eu preciso, né, tornar mais claro. Porque não pode estar tornando mais escuro? Porque eu não posso escurecer também os meus pensamentos, e daí não podem se ter também potencialidades, criatividades, né? A própria humanidade. Então, são ditos que eu acho que são importantes a gente atentar ao falar. E aí parece que é um grande questionamento também, que a luta antirracista ela só fica nessas palavras, nesses atos, mas é importante a gente entender o plano de fundo de como isso tudo opera dentro da sociedade, né? De como se isso se estrutura dentro da sociedade, se perpetua. Então, eu acredito que para estar dentro de uma ideologia antirracista, você precisa estar entendendo como é que opera a lógica da branquitude, como é que opera, como é que operou o racismo, ou a escravidão, desculpa, os efeitos do pós-colonial, está entendendo esses pormenores, e até mesmo na linguagem, que é onde a gente mais vê o racismo acontecendo, a discriminação ocorrendo, que é pela fala. Rafaela, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito a sua participação aqui, foi muito produtiva. Eu adorei conversar com você sobre esse tema. Eu até comentei com a minha produção que eu estava receoso por medo de falar alguns termos, algumas coisas, mas eu acho que a nossa conversa fluiu sem grandes problemas, né? Porque a gente realmente precisa desse olhar, né, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente espelha para outras pessoas, né? Não tomar a luta dos outros para si, né? Se eu não sou negro, se eu não sou homossexual, né? Eu não posso falar sobre isso, eu não tenho vivência, né? Eu posso ajudar a combater, mas eu não posso falar como vivência, né? Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Isso é muito importante, né? A branquitude ela pode ser aliada,
né? Mas ela não pode tomar esse espaço de fala. Nós temos vozes, né, para falar por nós mesmos de nossas próprias vivências. Então, muito obrigada pelo convite e também obrigada pelo diálogo. É muito importante, acredito eu que seja muito importante a gente estar desconstruindo e desmistificando esse espaço das questões raciais, mesmo que ainda seja o século XXI. Temos muita luta pela frente. Temos, sim. Esse foi o Câmara Entrevista de hoje. Lembrando que você pode ajudar a fazer o nosso programa sugerindo pautas para a gente através das redes sociais. No Facebook e Instagram, você procura TV Câmara Caruaru e no YouTube você pode ver e rever esse e outros programas. Eu te espero no